Não é possível entender as origens da Ordem Jedi sem antes entender o conceito da Força. Luke Skywalker, como mestre Jedi e também como aprendiz, aprendeu muito sobre isso e agora eu vou contar pra você um pouco do ponto de vista de Luke sobre a Força. Todos os Wings reportem, sejam bem-vindos ao Diário Rebelde. Eu sou o João Jedi e no vídeo de hoje a gente vai passar mais uma vez sobre os pensamentos de Luke Skywalker enquanto estava lá em seu exílio no planeta Ahch-To, um dos berços da Ordem Jedi. Por causa da natureza misteriosa da Força, Luke entendia que para muita gente era possível confundir a Força com um poder, com algo que seria de posse daqueles que têm como tocá-la, que a usam. Só que para Luke isso não é nem um pouco verdade. Luke entende o conceito da Força como presente em todas as pessoas, todos os seres vivos, na verdade, todas as coisas da galáxia. A Força não pertence a ninguém, mas ao mesmo tempo está presente em todo mundo, seja vida, morte, renascimento e tudo ali no meio também. Sua energia conecta a tudo e a todos e é o que mantém a galáxia unida. E como tudo que possui grandes habilidades, a Força pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Luke diz que apesar da Força está presente em todos os seres vivos, nem todo mundo consegue ouvir o seu chamado. Aqueles que estão destinados a sentir o toque da Força precisam fazer uma escolha difícil em suas vidas. Precisam decidir se vão utilizar as suas habilidades para o lado da luz ou para o lado sombrio. Agora nós vamos ver o conceito de Luke sobre os dois lados da Força, o lado da luz e o lado sombrio. E se você está curtindo esse vídeo, eu convido a você a se inscrever no Diário Rebelde, seja um wing do canal, faça parte do time do Diário Rebelde, que tem muito conteúdo de Star Wars, tem análise de episódio, análise de quadrinho, tem review, vai ter review de Boba Fett, da série de Boba Fett, que por sinal já tem vídeo da história completa aqui. Então inscreva-se e ative o sininho Jedi para acompanhar o meu conteúdo. Luke diz que aqueles que estão indo rumo ao lado da luz têm a capacidade de serem guardiões da paz. São pessoas que desejam a paz na galáxia e possuem posicionamentos muito mais altruístas, cuidando de outras pessoas e também promovendo a harmonia. Luke entende o lado da luz da Força como um lado que funciona muito mais pela lógica e menos pelas emoções. A gente já pode perceber aí o sentimento de Luke em relação ao lado sombrio, que foi muito bem passado por Yoda e por Obi-Wan Kenobi. O lado sombrio, ele funciona, segundo Luke Skywalker, a partir da irracionalidade de a gente deixar as emoções tomarem conta, enquanto o lado da luz faz parte um pouco ali mais do lado da razão. Por isso um Jedi deve acreditar que precisa ter a mente clara para tomar as decisões certas e que emoções tomadas ali na emoção, no calor do momento, não necessariamente vão beneficiar o todo, e sim uma parte só, uma pessoa, um indivíduo. Seriam decisões muito mais egoístas. Luke diz que isso não quer dizer que a galera do lado da luz necessariamente é sem falhas, né? Não comete nenhum errinho só, porque é natural que a gente use a cabeça uma hora ou outra e acabe tendo consequências desastrosas. Isso segundo o próprio Luke, tá? Porém, aqueles que estão no lado da luz sempre conseguem encontrar um caminho claro para poder seguir nesta rota aí, nesta rota iluminada, sempre tentados pelo lado sombrio, mas um Jedi completo é capaz sim de repelir essa ameaça da escuridão. E falando no lado sombrio, Luke recita muito palavras de Mestre Yoda, e em particular sobre o lado sombrio, ele fala que quem usa o lado da luz usa a Força para conhecimento e defesa, nunca para atacar. Aqueles que passam a usar a Força com caminhos agressivos acabam caindo para a escuridão. E essas são as pessoas que cedem ao lado sombrio da Força. Um lado feito puramente pela emoção, mas eu quero dizer aqui por emoções ruins, pela raiva, pelo medo, pela agressão, pelo ódio. Eu acho interessante essa dualidade aí do Jedi entre o lado da luz, seu lado da razão, e o lado sombrio, seu lado da emoção. Porque eu não acredito que o lado da luz deva ser só razão. Às vezes na emoção a gente toma decisões em nome da empatia, em nome do amor ao próximo. E por que um Jedi não deveria tomar decisões assim, entendem? Só que no caso do lado sombrio, ele é muito mais voltado para a agressividade, para o ódio, para emoções negativas no calor do momento que podem levar um indivíduo para as trevas. Segundo Luke, aqueles que são tocados pelo lado sombrio da Força usam-na de forma egoísta, agressiva e também para controlar e ferir os outros. Luke pontua que até mesmo bons Jedi podem cair para o lado sombrio, ceder às suas tentações, como por exemplo seu pai, Anakin Skywalker, que se tornou Darth
Vader. Luke também admite que já chegou a tocar o lado sombrio em alguns momentos, mas conseguiu retornar, não se deixou levar pelas emoções sombrias do lado sombrio. E Luke completa dizendo que mesmo uma escolha errada, por mais bem intencionada que seja, pode levar alguém para o caminho do sofrimento e da escuridão. Eu encontrei um jeito de salvar você. Eu não quero te perder, Padmé. Eu não vou morrer no parto, Annie. Eu te prometo. Não, eu te prometo. E aí, Wing, tá gostando do vídeo? Tá curtindo, né? Eu trazendo o ponto de vista aqui de Luke sobre a força, sobre os Jedi, o Sith. Então, senta o dedo no like, vai, deixa aí seu likezinho, a mão do Luke fazendo assim, sem o sabre, né, cortado. Coisa horrível. Mas deixa aí o like, galera, que isso ajuda muito o vídeo, ajuda muito o Diário Rebelde. Além dos pontos de vista de Luke sobre o lado da luz e o lado sombrio, Luke também veio pra ciência. E aí vocês sabem bem o que eu quero dizer. Eu vou falar agora deles mesmos, dos midi-chlorians. No, God! Segundo Luke, durante os tempos dos Jedi, eles procuraram usar a ciência para entender por que a força tocava alguns indivíduos mais do que outros. Porque outras pessoas não conseguiam utilizar a força, enquanto alguns outros lá poderiam ser Jedi, poderiam ser Sith, ceder ao lado sombrio, ceder ao lado da luz, enfim, poderiam usar as habilidades da força. Assim, os Jedi passaram a testar pequenos Younglings para entender essa conexão com a força e conheceram as midi-chlorians. Midi-chlorians são seres vivos que vivem dentro das nossas células e ajudam a gente a sentir a vontade da força. Aqueles que possuíssem contagem midi-chloriana altíssima seriam capazes de ouvir a vontade da força muito mais claramente do que outros indivíduos. Conhecimento. Destruição. Luke aí bota um ponto de vista muito pessoal dele, porque pra ele nunca o interessou diretamente ali como a força se comunica com ele, mas sim, o que o interessava era saber que ela ainda fazia isso, que ela se comunicava com ele, então pra ele já tava bom. O que a gente pode perceber aí que Luke tem uma abordagem muito mais mística da força do que os Jedi da Velha República, ali da era da trilogia prequel. Luke segue a abordagem mais mística, mais esotérica, por assim dizer, da força, e provavelmente era isso que ele passava para os seus estudantes. E mesmo falando aí do uso da força no lado sombrio e no lado da luz, Luke exalta a importância do equilíbrio no uso dessas habilidades. E não só do equilíbrio na força como um todo, como por exemplo o nosso querido escolhido Anakin Skywalker, que restabeleceu o equilíbrio da força, mas também o equilíbrio dentro de pessoas que começaram a usar a força até sem sentir, sem pensar. Por exemplo, crianças que começaram a usar a força sem uma racionalidade, sem entender o que estava acontecendo, eram capazes ali de usar os poderes da força sem necessariamente estarem alinhados a algum lado lá, seja o lado sombrio ou o lado da luz. Então, para Luke, isso era uma prova clara de que era possível ter um equilíbrio na força sem até mesmo ceder para um dos lados. Luke via a força nesses casos simplesmente fluindo pela pessoa, pela criança, em sua forma mais pura. Baseado na luta do lado da luz e do lado da escuridão, Luke então viu que essa luta e também o fato das crianças tocarem a força de uma maneira mais neutra poderia ensinar muito pra ele. Segundo ele, a neutralidade do uso da força teria uma lição poderosa. E por aí vai a gente entender aquela abordagem clássica do Jedi Cinza, que eu já fiz um vídeo sobre isso e eu vou pontuar aqui. Eu não acho que exista Jedi Cinza. Você pode ver aqui em cima no card. Esse vídeo tá muito legal, muito completo. Eu não acredito que exista Jedi Cinza. O que eu acho é que Luke está entendendo uma abordagem mais neutra da força como uma abordagem mais ideal. E não necessariamente como Jedi, porque os Jedi usam o lado da luz. Então Luke pode estar vendo aí uma outra abordagem da força, de um outro ponto de vista que não seja necessariamente Jedi, e sim, talvez o início de uma nova ordem, uma nova religião. Coisa que acabou não acontecendo. Luke acabou seguindo com os Jedi, morreu como um Jedi e ensinou mais Jedi, mas assim, é interessante a gente ver como nessa época em Arthur, ele estava com muito conflito e ele estava interessado em descobrir mais sobre essa neutralidade da força. O roteiro desse vídeo, claro, foi do livro The Secrets of the Jedi, um livro muito completo que eu sei que muitos de vocês garantiram. Então, ó, o link para esse livro tá aqui embaixo na descrição e também para você comprar o livro do Sith, que também é nessa mesma pegada que vocês vão adorar com certeza. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe o seu like aqui, mostre que gostou, comente também e claro que a força esteja sempre com você.